Você já se olhou no espelho e sentiu que poderia ser uma versão melhor de si mesmo? Às vezes, o que nos impede de crescer não são grandes obstáculos externos, mas pequenos hábitos e padrões de pensamento que se repetem dia após dia. Este vídeo vai te desafiar a mudar isso com 15 desafios estoicos poderosos, que, se levados a sério, podem transformar você em uma pessoa praticamente irreconhecível, mais forte, mais equilibrada e mais em paz consigo mesmo. Aqui, você encontrará desafios práticos que vão testar sua força mental, sua capacidade de manter a calma em situações de estresse e até sua habilidade de deixar o que não serve mais para trás. São técnicas e reflexões profundas que trazem à tona o que há de mais poderoso no estoicismo, ajudando você a sair da zona de conforto e criar uma versão de si que você sempre quis ser. Então, está pronto para questionar como lida com a vida e dar um passo rumo a um novo nível de crescimento? Quer descobrir o que realmente é possível quando você se compromete a evoluir? Antes de começar, peço que deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo e, caso tenha interesse, no final do vídeo, acesse nosso conteúdo exclusivo que está no comentário fixado. Sem mais delongas, vamos começar. Ao nos propormos a enfrentar pequenos desafios baseados em princípios estoicos, temos a oportunidade de fortalecer nossa mente e nosso caráter. São práticas que nos colocam à prova e nos incentivam a crescer pouco a pouco como uma espécie de treino para o espírito. Imagine, por exemplo, o impacto de um desafio que consiste em ficar um dia inteiro sem reclamar de nada. Parece simples, mas ao tentar, você perceberá o quanto isso mexe com a sua visão de mundo e ajuda a cultivar um estado de paz. Para te ajudar nessa missão, separei 15 desafios para você fazer durante alguns dias que vão te ajudar a se tornar uma pessoa irreconhecível e de extremo valor. Desafio número 1. Silencie suas críticas internas. Imagine como seria se, em vez de se criticar a cada erro ou desafio, você conseguisse acolher esses momentos com mais leveza e compreensão. A crítica interna é aquela voz que nos lembra de cada falha e aponta nossas inseguranças, muitas vezes sem piedade. Embora essa voz possa parecer inofensiva, ela tem um impacto profundo na nossa autoconfiança e, ao longo do tempo, mina nossa capacidade de acreditar em nós mesmos. Então, aceitar o desafio de silenciar essas críticas internas é um grande passo para conquistar uma mente mais serena e um coração mais confiante. Para muitos, esse processo de controlar pensamentos negativos começa com a simples percepção de quando a crítica surge. Às vezes, ela aparece disfarçada como uma autoavaliação, mas no fundo está carregada de autossabotagem. Esse é o momento em que precisamos de atenção plena para perceber e questionar o valor real dessa voz crítica. Pergunte-se: isso que estou pensando está me ajudando ou me bloqueando? Aprender a fazer essa pausa é essencial para começar a moldar uma nova relação com nossos pensamentos. Um dos passos mais poderosos é transformar essa crítica em algo construtivo. Não se trata de ignorar os erros, mas sim de interpretá-los como oportunidades de aprendizado e não como justificativas para duvidar de si mesmo. Quando uma crítica surge, tente reformular esse pensamento de forma positiva. Em vez de "eu sempre erro nisso", tente "estou melhorando e aprendendo a cada tentativa". Essa simples mudança na forma de falar consigo mesmo pode parecer pequena, mas com o tempo ela cria uma mentalidade de crescimento e não de limitação. O processo de silenciar a autocrítica é uma prática, não um passe de mágica. Quanto mais você pratica essa transformação de pensamento, mais natural se torna.
Pense nisso como um exercício. Assim como fortalecer um músculo requer repetições constantes, fortalecer sua autoconfiança e diminuir o poder da crítica interna requer dedicação. E, aos poucos, você vai percebendo que aquela voz, antes tão crítica, começa a perder a força, dando espaço para uma mente mais compassiva. Além de fortalecer sua confiança, silenciar as críticas internas também traz mais paz para seu dia a dia. Imagine viver sem a constante pressão de estar sempre se avaliando e se condenando. Esse espaço de quietude mental abre caminho para um relacionamento consigo mesmo que é mais leve e acolhedor. Você deixa de ser seu próprio juiz severo e passa a ser seu maior apoiador, alguém que compreende as próprias limitações e valoriza as conquistas, por menores que sejam. Então, aceite o desafio de calar essa voz crítica e veja como isso transforma sua vida. Esse exercício de autocompaixão não só fortalece sua autoconfiança, mas também sua habilidade de enfrentar o mundo com mais serenidade e determinação. Afinal, a vida já nos traz desafios o suficiente. Não precisamos criar mais dentro de nossa própria mente. Ao deixar as críticas internas de lado, você se abre para um caminho de crescimento autêntico e mais harmônico. Desafio número 2. Autocontrole. Para os estoicos, controlar a si mesmo é o primeiro passo para ter controle sobre a própria vida. Afinal, o mundo ao nosso redor é cheio de incertezas, mas a maneira como reagimos a ele está em nossas mãos. E o desafio do autocontrole começa com algo simples: dizer não a um hábito que você sabe que não te faz bem, por apenas 7 dias. Parece simples, mas essa prática tem um impacto surpreendente e profundo. Quando escolhemos um hábito para eliminar por uma semana, estamos colocando nossa força de vontade à prova. Pode ser algo aparentemente inofensivo, como rolar sem parar o feed das redes sociais ou comer algo em excesso todos os dias. Durante esses 7 dias, o objetivo é resistir ao impulso automático e observar o que surge dentro de nós ao fazer isso. A ideia não é se privar sem motivo, mas testar nossa capacidade de escolha consciente e fortalecer o autocontrole aos poucos. Esse tipo de desafio nos ensina que muitas vezes esses pequenos hábitos automáticos controlam mais a nossa vida do que imaginamos. Ao dizer não de forma intencional, começamos a perceber o quanto esses comportamentos ocupam espaço em nossa mente e consomem nossa energia. Essa é uma lição que vai muito além do autocontrole. Ao aprender a dominar esses impulsos, ganhamos liberdade. Afinal, a verdadeira liberdade está em não ser escravo de um hábito que não nos serve. Outra parte interessante do desafio é perceber o que vem à tona durante esse período de resistência. Pode surgir desconforto, irritação ou até uma certa ansiedade por não ter o alívio do hábito. Mas é exatamente nesses momentos que o aprendizado está acontecendo. A prática do autocontrole nos ensina a lidar com essa inquietação sem precisar buscar uma válvula de escape imediata. Em vez disso, começamos a desenvolver uma relação mais saudável com nossas emoções, deixando de depender tanto desses pequenos vícios. No final dos 7 dias, você pode se surpreender ao perceber que aquele hábito já não exerce o mesmo poder sobre você. Mesmo que ele não desapareça completamente, essa experiência de controle consciente cria uma nova base para lidar com ele. Você começa a ver que é capaz de escolher de maneira ativa como quer agir e não apenas responder de forma automática aos impulsos. Essa é uma sensação de autonomia que reforça ainda mais a confiança em si mesmo. Então, por que não experimentar? Esse desafio pode ser o primeiro de muitos passos em direção a uma vida com mais equilíbrio e propósito. Quando cultivamos o autocontrole em pequenas coisas, estamos nos preparando para desafios maiores, fortalecendo nossa mente para tomar decisões mais conscientes em todas as áreas da vida.
Esse pequeno não de uma semana pode ser a porta de entrada para mudanças muito maiores e mais significativas. 3. Pratique a gratidão em silêncio, diariamente. Quando conseguimos valorizar o que já temos, o mundo ao nosso redor começa a parecer um lugar mais tranquilo e abundante. E o interessante é que a gratidão não precisa de grandes gestos nem de declarações. Ela pode ser silenciosa, uma prática que cultivamos internamente. Ao reservar um momento do seu dia para refletir sobre o que você aprecia na sua vida, você começa a se reconectar com o que realmente importa. Essa prática de gratidão silenciosa é quase como um exercício de limpeza mental. Em vez de focar no que está faltando ou no que poderia ser diferente, você dá espaço para apreciar o que já está ali, presente na sua vida. Pode ser algo grande, como a saúde de um familiar, ou algo pequeno, como o café quente de todas as manhãs. São esses momentos de apreciação que vão moldando uma mentalidade mais leve e menos focada em carências. Muitas vezes, a gratidão silenciosa ajuda a diminuir a ansiedade e o estresse, pois nos lembra que, mesmo nos dias difíceis, ainda há algo pelo qual ser grato. Quando você faz dessa prática um hábito, começa a perceber uma mudança na sua perspectiva. Aos poucos, o foco sai do que está errado e se volta para o que está funcionando, para as coisas que trazem conforto e alegria. Isso não significa ignorar problemas, mas sim equilibrar a visão e dar o devido valor ao que já temos. E o mais interessante é que essa prática também impacta os relacionamentos. Quando somos mais gratos, nossa atitude diante das pessoas muda. Em vez de críticas ou expectativas, passamos a ver com mais clareza o valor que elas trazem para a nossa vida. Esse reconhecimento silencioso faz com que a nossa presença seja mais positiva e acolhedora, o que cria um ambiente de respeito e bem-estar ao nosso redor. A gratidão nos conecta a nós mesmos de uma maneira especial. Ao refletir sobre o que já conquistamos e o que está presente em nossa vida, começamos a reconhecer nosso próprio esforço e jornada. Essa prática silenciosa é um lembrete de que temos, sim, muitos motivos para nos orgulhar e que cada pequena vitória merece ser celebrada, mesmo que apenas internamente. Esse olhar para si mesmo com carinho e reconhecimento é transformador. Reserve alguns minutos do seu dia para essa prática silenciosa de gratidão. Ao cultivar esse hábito, você verá que a vida se torna mais plena, que os desafios ficam mais leves e que a sensação de equilíbrio cresce. Valorizar o que você já tem é um dos segredos para encontrar paz interior e criar uma base sólida para enfrentar qualquer situação com uma visão mais positiva e resiliente. 4. Pare de buscar validação externa por 30 dias. Buscar validação externa é um hábito mais comum do que parece. Seja no trabalho, nas redes sociais ou até em conversas com amigos, muitas vezes nos pegamos querendo ouvir dos outros "você está certo" ou "você fez um bom trabalho". Esse desejo de aprovação é natural, mas quando se torna frequente, começa a nos tirar do nosso próprio centro. O desafio aqui é simples. Por 30 dias, tente focar mais em como você se sente sobre suas próprias ações do que no que os outros pensam sobre elas. Imagine que você está no trabalho e conclui uma tarefa importante. Em vez de buscar o reconhecimento imediato do chefe ou dos colegas, faça um exercício de avaliação interna. Pergunte-se: eu dei o meu melhor? Estou satisfeito com o que fiz? Ao colocar o foco na sua própria percepção, você começa a desenvolver uma sensação de autoconfiança que não depende dos aplausos alheios. Esse é o primeiro passo para fortalecer a autovalorização. A ideia desse desafio é também diminuir a ansiedade, que muitas vezes vem com a necessidade de agradar. Quando a validação vem de dentro, você passa a se preocupar menos com o julgamento externo.
Se você decide, por exemplo, começar uma nova atividade ou compartilhar uma ideia diferente, pratique fazer isso sem esperar que os outros aprovem. Em vez disso, aprecie o seu próprio esforço e dedicação. Essa mudança simples pode transformar a maneira como você encara novos desafios, te deixando mais livre para experimentar e errar sem medo. Outro exemplo comum é nas redes sociais. Ao postar algo, você já percebeu como é fácil ficar verificando quantos likes ou comentários recebeu? Durante esses 30 dias, tente mudar essa dinâmica. Poste o que você realmente gosta ou acha importante e resista ao impulso de conferir as reações a todo momento. Essa prática pode parecer pequena, mas aos poucos ela reduz a dependência de um reforço imediato e te ajuda a se conectar com suas próprias motivações, sem depender da aceitação dos outros. Esse desafio não só muda a forma como você se enxerga, mas também impacta como os outros te veem. Pessoas que valorizam suas próprias opiniões e não precisam de aprovação constante costumam ser vistas como mais confiantes e seguras. Essa postura autônoma atrai respeito e admiração, já que demonstra uma base emocional sólida. Aos poucos, você perceberá que seu valor não está no que os outros dizem ou pensam, mas naquilo que você acredita sobre si mesmo. Então experimente esses 30 dias sem buscar validação externa. Essa prática vai fortalecer sua autoconfiança e te ajudar a encontrar segurança nas suas próprias convicções. Ao final do desafio, você estará mais conectado consigo mesmo, menos ansioso por aprovação e mais tranquilo com suas escolhas. Esse é um passo poderoso para uma vida onde você se sente realmente bem consigo, independente do que vem de fora. 5. Faça uma revisão noturna de suas ações durante 15 dias. No estoicismo, esse hábito é visto como uma maneira de desenvolver uma profunda autoconsciência, porque nos leva a refletir sobre quem somos e como estamos vivendo. Imagine que, ao final do dia, você tira alguns minutos para olhar para trás e analisar o que fez, o que disse e até mesmo o que pensou. Essa reflexão diária permite entender melhor seus próprios comportamentos, ajudando a ajustar o que precisa de mais atenção. Para começar, você pode estabelecer uma pequena rotina de reflexão noturna por 15 dias. Ao se deitar ou em um momento tranquilo, pergunte a si mesmo: como eu me comportei hoje? Consegui agir de acordo com meus valores? Esse tipo de questionamento faz com que você comece a identificar os momentos em que se desviou do que considera importante e também aqueles em que se manteve fiel ao que acredita. É um exercício de autoconhecimento que, aos poucos, traz clareza sobre como você pode melhorar. Vamos a um exemplo prático. Suponha que, durante o dia, você tenha se irritado em uma situação no trabalho. Na revisão noturna, você olha para esse momento e reflete sobre o que o fez perder a paciência e como poderia ter lidado com a situação de outra forma. Ao fazer isso, você não está se julgando de forma negativa, mas buscando entender o que aconteceu e como pode reagir de maneira diferente numa próxima vez. Essa prática cria uma espécie de treino emocional que com o tempo te deixa mais preparado para enfrentar situações semelhantes. A revisão noturna também é um ótimo momento para reconhecer os pontos positivos do seu dia. Muitas vezes, estamos tão focados nos erros que esquecemos de valorizar as conquistas, por menores que sejam. Ao fazer essa prática, lembre-se de reconhecer os momentos em que você agiu com paciência, tomou uma boa decisão ou mostrou gentileza. Esse reconhecimento ajuda a reforçar comportamentos positivos, tornando-os cada vez mais frequentes. Outro benefício desse exercício é que ele proporciona um fechamento para o dia, o que ajuda a desacelerar a mente antes de dormir. Quando você faz uma revisão das suas ações, é como se estivesse organizando o que aconteceu, separando o que deve ser levado para o dia seguinte do que pode ser deixado para trás.
Isso cria uma sensação de leveza e permite que você durma mais tranquilo, sabendo que está se esforçando para evoluir a cada dia. Ao final dos 15 dias, você pode perceber uma diferença sutil, mas significativa na maneira como se enxerga e como age. Esse pequeno hábito de reflexão te dá um senso de propósito, mostrando que cada dia é uma oportunidade de crescimento. No estoicismo, não se trata de buscar perfeição, mas de estar em constante aperfeiçoamento. Avaliar suas ações todas as noites é um lembrete de que você está no controle da sua própria evolução. E isso é o que faz toda a diferença. 6. Seja resiliente. Muitas vezes, somos pegos de surpresa por momentos desafiadores que nos tiram do eixo e parecem nos testar em cada detalhe. No entanto, o estoicismo nos ensina que, mesmo em meio a essas situações, podemos manter a calma e encontrar uma maneira mais equilibrada de reagir. O segredo está em ver o que está sob o nosso controle e o que não está, e focar no que realmente podemos fazer para passar por aquilo com mais leveza. Imagine, por exemplo, que você está lidando com um problema de saúde inesperado, algo que muda a rotina e traz uma série de preocupações. Nesse momento, a primeira reação pode ser de medo ou ansiedade, mas o desafio da resiliência é tentar encarar essa situação com serenidade. Ao aplicar a sabedoria estoica, você aprende a aceitar o que não pode mudar, como o fato de precisar de um tratamento ou de precisar desacelerar e, ao mesmo tempo, focar no que pode fazer para tornar esse processo mais fácil para si. O primeiro passo para enfrentar uma situação assim com serenidade é respirar fundo e observar seus pensamentos. Muitas vezes, o estresse e a ansiedade surgem de preocupações que criamos na nossa mente, como imaginar o pior cenário possível. Mas e se, em vez disso, você se focasse no presente? Pergunte-se: o que posso fazer hoje para me sentir um pouco melhor? Esse simples exercício de trazer o foco para o agora ajuda a acalmar a mente e a tomar decisões com mais clareza. Outro aspecto importante é cultivar a paciência. Quando estamos no meio de uma dificuldade, queremos que as coisas mudem rapidamente, mas nem sempre isso é possível. No estoicismo, a paciência é uma virtude essencial, pois nos ensina a lidar com os tempos e processos da vida sem pressa. Em um desafio de saúde, por exemplo, cada dia se torna uma oportunidade para exercitar essa paciência e confiar que, com o tempo e os cuidados necessários, as coisas vão melhorar. Esse desafio da resiliência também te incentiva a olhar para os aspectos positivos, mesmo nos momentos difíceis. Por mais que a situação seja complicada, sempre há algo que podemos valorizar. Pode ser o apoio de alguém querido, o aprendizado que vem com o desafio ou até a própria capacidade de se adaptar. Quando focamos nesses aspectos, a dificuldade parece menos pesada e a nossa força interior começa a se destacar. Enfrentar uma situação difícil com serenidade é uma prática poderosa para a vida toda. Não significa ignorar o que está acontecendo ou ser indiferente, mas sim manter a calma para tomar decisões melhores e seguir em frente com mais confiança. Cada vez que você lida com um desafio de forma serena, fortalece sua resiliência e se torna mais preparado para o próximo. Afinal, é nos momentos difíceis que descobrimos a verdadeira força que temos por dentro. 7. Diga sim ao desconhecido por uma semana. Dizer sim ao desconhecido pode ser um desafio, mas também uma das formas mais interessantes de se permitir crescer. Muitas vezes, nos apegamos ao que é confortável, ao que já conhecemos, e acabamos nos limitando. O estoicismo nos lembra que a vida é feita de mudanças e que estar disposto a sair da zona de conforto é essencial para o desenvolvimento pessoal. Por uma semana, experimente aceitar coisas novas, situações inesperadas ou atividades que normalmente evitaria.
E veja como essa experiência pode ampliar sua visão. Pense em algo simples, como explorar um lugar diferente na sua própria cidade. Quantas vezes a gente passa pelos mesmos caminhos, pelos mesmos lugares, sem nem perceber que existem tantas outras áreas esperando para serem descobertas? Que tal dizer sim a essa curiosidade e se permitir visitar um parque novo, uma padaria em um bairro que você nunca frequenta ou até uma feira local? Ao sair do seu circuito habitual, você vai perceber que há muito mais a explorar e se surpreender com as novas sensações e experiências. Outro exemplo é experimentar novos sabores ou receitas. Talvez você sempre escolha os mesmos pratos ou evite certos ingredientes por achar que não vai gostar. Que tal usar essa semana para provar algo completamente diferente? Cozinhar uma receita de outra cultura, por exemplo, pode ser uma forma deliciosa de se abrir ao desconhecido e, ao mesmo tempo, estimular a criatividade e o prazer de descobrir novos sabores. É incrível como pequenas mudanças na rotina podem trazer um frescor ao dia a dia e até mudar nossa relação com a comida. Essa ideia de dizer sim também vale para atividades e hobbies. Se você sempre pratica os mesmos esportes ou faz as mesmas atividades nos momentos de lazer, experimente algo novo. Que tal tentar uma aula de dança, uma caminhada em um trilha diferente ou até uma sessão de meditação? Sair da zona de conforto nesses momentos de lazer nos ajuda a descobrir talentos e interesses que nem sabíamos que tínhamos. É uma maneira de ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. Outro ponto importante é que, ao aceitar o desconhecido, também lidamos com o desconforto de não ter controle sobre tudo. Isso nos ensina a abraçar o imprevisível e nos adaptar a ele. Imagine que, em um convite de última hora, você decida participar de um evento ou encontro que nunca planejou. Pode parecer incômodo no início, mas ao final você pode sair com uma experiência nova, talvez até com novas amizades ou uma lembrança inesperada. Às vezes, são nesses momentos de espontaneidade que as melhores memórias são criadas. No fim dessa semana, você provavelmente terá acumulado novas experiências e, mais importante, terá fortalecido a habilidade de se abrir ao que é incerto. O desconhecido deixa de ser tão assustador e passa a ser visto como uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Ao dizer sim ao que está além do habitual, você dá a si mesmo a chance de descobrir coisas incríveis tanto no mundo ao seu redor quanto dentro de você. Afinal, é ao sair do conforto que a vida se torna mais rica e cheia de possibilidades. 8. Estabeleça um limite de tempo para redes sociais durante 21 dias. Estabelecer um limite de tempo para as redes sociais pode ser mais transformador do que parece. Essas plataformas fazem parte da nossa vida, mas muitas vezes acabamos perdendo a noção do tempo enquanto rolamos o feed sem perceber o impacto que isso tem na nossa mente e nos nossos dias. O desafio aqui é simples. Durante 21 dias, estabeleça um tempo máximo para ficar nas redes. Essa prática pode ajudar você a liberar a mente, reduzir o estresse e redescobrir outras formas de passar seu tempo de maneira mais produtiva e satisfatória. Imagine, por exemplo, que você comece limitando o uso das redes a 1 hora por dia. Pode parecer pouco, mas essa decisão libera um espaço enorme no seu dia. Você pode usar esse tempo para atividades que muitas vezes deixa de lado, como ler um livro, preparar uma refeição mais caprichada ou até mesmo aproveitar momentos em silêncio, refletindo. A ideia é perceber como a falta das redes cria espaço para que outras coisas surjam na sua rotina, sem aquela constante distração da tela. Esse limite também ajuda a quebrar o hábito automático de pegar o celular sem nem pensar. Quantas vezes você já se viu checando o celular assim que acorda ou antes de dormir, sem nem perceber?
Durante esses 21 dias, experimente deixar o celular de lado nesses momentos e começar o dia de uma forma mais calma, ou ir dormir sem ter passado pela enxurrada de conteúdos das redes. Esse simples ato de controlar o tempo de tela pode melhorar sua qualidade de sono e trazer uma sensação de leveza ao acordar. A prática também impacta diretamente a maneira como você se relaciona com as pessoas ao seu redor. Com menos tempo nas redes, você tem mais disponibilidade para conversas reais, para estar presente nos momentos em família ou com amigos. É comum estar em um encontro e ver todos no celular, cada um em seu próprio mundo virtual. Ao estabelecer um limite para as redes, você começa a redescobrir o valor dessas interações ao vivo, sem distrações. A sensação de conexão verdadeira é algo que as redes dificilmente conseguem substituir. Outro ponto importante é a redução da ansiedade e da comparação constante. Nas redes sociais, é fácil cair na armadilha de comparar sua vida com a de outras pessoas, o que muitas vezes traz uma sensação de insatisfação. Ao passar menos tempo online, você se afasta desse ciclo e ganha mais clareza sobre o que realmente importa para você, sem o filtro das postagens alheias. É uma chance de focar no que você valoriza, sem tantas influências externas. Ao final desses 21 dias, você provavelmente vai perceber uma diferença na sua disposição, na sua concentração e até na sua felicidade. Limitar o tempo nas redes não significa se isolar, mas sim recuperar o controle sobre como você gasta seu tempo. E quem sabe, ao perceber os benefícios, você decida manter essa prática a longo prazo. Essa mudança pode ser a chave para uma rotina mais equilibrada, onde as redes sociais ocupam um lugar saudável e não central. Desafio número 9. Pratique o desapego ao material por 5 dias. Durante 5 dias, a ideia é reduzir ao máximo o que você usa e se cercar apenas do essencial. É um desafio simples, mas com um impacto profundo que nos faz enxergar o que realmente importa. Viver com menos não significa abrir mão do conforto, mas sim experimentar uma sensação de leveza ao descobrir que precisamos de muito menos do que imaginamos para nos sentirmos bem. Um bom exemplo para começar é simplificar as escolhas do dia a dia. Durante esses 5 dias, você pode selecionar apenas algumas peças de roupa para usar, limitando-se ao básico. Escolha algumas roupas que realmente gosta e veja como essa decisão elimina a indecisão ao se vestir, economizando tempo e energia. Essa experiência não só simplifica a rotina, mas também nos faz perceber que, muitas vezes, acumulamos roupas e objetos que não usamos realmente. A mesma ideia pode ser aplicada à alimentação. Tente planejar refeições simples e nutritivas, sem complicações. Em vez de comprar ingredientes variados, opte pelo essencial e aproveite ao máximo o que já tem em casa. Essa prática ajuda a perceber como simplificar o que consumimos pode trazer mais satisfação e menos desperdício. Além disso, ao se concentrar no básico, você pode até descobrir novos sabores e valorizar alimentos de uma maneira diferente. Outra área para praticar o desapego é na organização da casa. Separe um tempo para olhar ao redor e identificar o que está sobrando ou ocupando espaço sem utilidade. Você pode tirar um dia para limpar gavetas, prateleiras e armários, deixando apenas aquilo que é realmente necessário ou que traz alegria. Ao final desses 5 dias, a sensação de um ambiente mais leve e organizado é visível. E é incrível como isso impacta o bem-estar e até o ânimo. Praticar o desapego material também nos ajuda a valorizar mais as experiências e menos os objetos. Durante esses dias, tente focar em momentos e atividades que não envolvam consumo. Saia para uma caminhada, faça uma leitura ao ar livre ou dedique um tempo para uma conversa com alguém importante. Essas experiências simples, sem nenhum gasto ou objeto envolvido, mostram que o prazer da vida está nas vivências
e não nas posses. Ao final desse pequeno desafio, você pode perceber uma transformação na maneira como enxerga o que possui. Essa prática de viver com o essencial ajuda a reavaliar o que é realmente necessário e a cultivar uma sensação de liberdade. Afinal, o verdadeiro valor não está na quantidade de coisas que temos, mas naquilo que realmente acrescenta à nossa vida. Menos é mais, e muitas vezes é no simples que encontramos a verdadeira plenitude. Número 10. Adote o silêncio. Adotar o silêncio e evitar julgamentos durante uma semana pode ser um exercício desafiador, mas transformador. Muitas vezes, estamos tão acostumados a avaliar o que acontece ao nosso redor que nem percebemos o quanto isso influencia nossa forma de pensar e sentir. Esse desafio, inspirado na filosofia estoica, propõe uma pausa nessa necessidade de julgar e de dar opiniões sobre tudo. Em vez de interpretar cada situação ou comportamento, vamos apenas observar, sem fazer críticas ou análises. Pense, por exemplo, em uma situação comum no dia a dia, como encontrar alguém que tenha opiniões muito diferentes das suas. Normalmente, nossa tendência é reagir, querer mostrar o que pensamos ou até discordar. Mas durante essa semana, a proposta é simplesmente ouvir e aceitar a perspectiva do outro, sem tentar enquadrá-la em certo ou errado. Ao fazer isso, você se abre para entender o outro e perceber que muitas vezes o julgamento nasce mais de nossas expectativas do que da realidade. Esse exercício também vale para pequenos momentos de convivência em família ou com amigos. Imagine que alguém faça algo que, em outra ocasião, você criticaria rapidamente, como uma escolha de lazer ou um hábito pessoal. Em vez de julgar, tente se colocar no lugar dessa pessoa e observar como ela se sente ou como aquilo faz sentido para ela. Essa prática nos ensina que, ao suspender o julgamento, começamos a cultivar uma empatia genuína, que não vem da aceitação forçada, mas da verdadeira compreensão. E não se esqueça de aplicar esse silêncio interior a si mesmo. Muitas vezes, somos nossos piores juízes, criticando cada pequena falha ou erro. Durante esses dias, pratique a autoaceitação. Quando surgir a vontade de se cobrar, pare e apenas observe o momento, sem tentar rotular suas ações como boas ou ruins. Esse olhar mais gentil consigo mesmo ajuda a desenvolver um equilíbrio interno e a perceber que o perfeccionismo não é um caminho saudável. Como dizia o filósofo Sócrates, a verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Esse pensamento nos lembra que nossa visão do mundo é limitada e que, ao aceitar essa limitação, conseguimos diminuir o peso dos julgamentos. Quando admitimos que não sabemos tudo, ficamos mais abertos ao aprendizado e a ver as situações de uma maneira menos rígida e mais compassiva. Ao final dessa semana, você poderá notar uma leveza maior no seu cotidiano. A ausência de julgamento cria espaço para a paz interior e para relacionamentos mais harmoniosos, baseados no respeito e na empatia. Afinal, nem tudo precisa ser definido como certo ou errado. Algumas coisas podem simplesmente ser. E, ao adotar esse silêncio interior, você descobre que muitas vezes a verdadeira compreensão surge justamente quando deixamos de lado a necessidade de julgar. 11. Faça uma tarefa intencionalmente desafiadora. Escolher uma tarefa intencionalmente desafiadora pode parecer um pouco estranho à primeira vista, mas essa prática tem um poder imenso de transformação. Quando nos propomos a fazer algo difícil, algo que exige esforço e compromisso, estamos colocando nossa força de vontade e nosso caráter à prova. E é justamente nesses momentos que descobrimos mais sobre quem realmente somos e do que somos capazes. O desafio aqui é escolher uma tarefa que, além de difícil, tenha um propósito maior. Algo que fortaleça não só suas habilidades, mas também sua paciência e determinação. Vamos a um exemplo prático.
Imagine que você se propõe a correr uma certa distância diariamente, algo que vai além do que está acostumado. Pode ser apenas 5 minutos a mais do que corre normalmente ou uma distância que nunca tentou antes. Não importa o quanto, o importante é que seja algo que te tire do conforto. A cada dia, enquanto enfrenta o cansaço e a vontade de parar, você está exercitando mais do que só seu corpo. Está fortalecendo sua disciplina, sua capacidade de insistir e de lidar com o desconforto de forma consciente. Esse tipo de desafio não precisa estar ligado a algo físico, pode ser emocional também. Digamos que você decida melhorar sua capacidade de ouvir e dar mais atenção às pessoas ao seu redor. Isso pode significar reservar um tempo específico para escutar um familiar, um amigo ou até um vizinho, com toda a atenção e sem interrupções. Para muitos, esse simples ato de se concentrar completamente em outra pessoa já é um desafio, pois estamos acostumados a respostas rápidas e conversas superficiais. Ao se dedicar a essa tarefa, você fortalece sua paciência e desenvolve empatia. E como nos lembra Aristóteles, nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Ao se dedicar a uma tarefa difícil de forma intencional e constante, você cria o hábito de buscar excelência em tudo que faz. Essa é uma oportunidade de moldar seu caráter, pois o esforço repetido e a disciplina criam uma base sólida para outras áreas da vida. Pequenas ações intencionais se tornam grandes mudanças ao longo do tempo. Além do crescimento pessoal, essa prática traz uma grande satisfação. Completar algo desafiador, dia após dia, nos dá uma sensação de conquista que alimenta a autoconfiança. A tarefa em si pode parecer pequena, mas o impacto dela em sua autoestima é imenso. Você começa a ver que é capaz de se comprometer, de superar as dificuldades e de chegar até o fim. Essa sensação de "eu consegui" fortalece não só seu caráter, mas também sua crença no próprio potencial. Então escolha uma tarefa desafiadora e comprometa-se com ela por um período. Permita-se sentir o desconforto e a satisfação que vem ao superá-lo. Esse exercício não apenas fortalece sua resistência e resiliência, mas também faz com que cada pequena vitória se torne um degrau em direção a uma versão mais forte e determinada de você mesmo. Ao final, o que você ganha vai muito além da tarefa em si. É um passo importante para o crescimento verdadeiro e duradouro. 12. Defina uma intenção a cada amanhecer. Começar o dia com uma intenção é uma prática simples, mas que pode transformar completamente a forma como vivemos. A ideia é, ao acordar, reservar alguns minutos para refletir sobre como você quer encarar o dia e o que deseja trazer para suas ações e atitudes. Essa prática estoica nos ensina a não sermos levados apenas pelas circunstâncias, mas a tomarmos o controle, definindo o que queremos para o nosso dia. Quando temos uma intenção clara, vivemos com mais propósito e menos distrações. Vamos supor que sua intenção para o dia seja praticar a paciência. Durante o dia, você pode encontrar situações que testem sua capacidade de esperar ou de ouvir com calma, como em uma fila longa no mercado ou em uma conversa difícil com alguém próximo. Ter essa intenção logo pela manhã faz com que você enfrente esses momentos com uma nova mentalidade, focando na paciência que decidiu cultivar. Aos poucos, essa prática se torna um hábito e você percebe que se torna mais forte e resiliente. Essa reflexão matinal não precisa ser complicada. Pode ser tão simples quanto definir que, hoje, você vai focar em apreciar as pequenas coisas, como um bom café, uma caminhada ao ar livre ou o pôr do sol. Ao trazer essa intenção para o seu dia, você começa a valorizar esses momentos de forma diferente, vivendo com mais presença e gratidão.
São essas pequenas intenções diárias que nos ajudam a mudar a maneira como enxergamos e aproveitamos o que temos. Como disse o filósofo estoico Sêneca, apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Ao acordarmos com essa consciência, vemos cada dia como uma nova oportunidade de viver com propósito e de dar o nosso melhor. A intenção matinal é como um lembrete de que cada dia conta e de que viver bem não é algo para deixar para o futuro, mas para o agora. Outra ideia é definir uma intenção de gentileza. Decida que ao longo do dia você vai procurar agir com bondade, seja com quem convive ou com estranhos. Isso pode ser um gesto simples, como cumprimentar alguém com um sorriso, ajudar uma pessoa com as compras ou mandar uma mensagem positiva para um amigo. Ao acordar com essa intenção, você transforma suas interações e espalha um pouco mais de leveza ao seu redor, ao mesmo tempo em que sente o impacto positivo dessa atitude em você mesmo. Ao final de cada dia, você pode até se perguntar se conseguiu viver de acordo com a intenção que definiu pela manhã. Essa reflexão ajuda a fortalecer a prática e a perceber que, mesmo que não tenha sido perfeito, cada dia é uma chance de aprimorar. Com o tempo, você verá que essas intenções se acumulam, criando um estilo de vida mais consciente, cheio de propósito e harmonia. 13. Pratique a autocompaixão por 15 dias. Aceitar nossos próprios limites é um ato de coragem e, muitas vezes, de sabedoria. Durante 15 dias, experimente olhar para si mesmo com mais compreensão, em vez de cobranças ou críticas. Praticar a autocompaixão é um exercício que nos ajuda a reconhecer que somos humanos, com falhas e limitações, e que tudo bem não sermos perfeitos. Esse desafio é um convite para ser gentil consigo mesmo, aprender a reconhecer os próprios limites e descobrir o quanto isso fortalece nossa paz interior. Ao longo desses dias, talvez você perceba o quanto muitas vezes exige demais de si mesmo. Pode ser no momento em que sente que não consegue acompanhar o ritmo de uma atividade física ou quando se frustra por não conseguir alcançar uma meta pessoal. Nessas horas, em vez de se criticar, experimente dar a si mesmo o benefício da dúvida. Lembre-se de que é normal ter dias menos produtivos e que, ao respeitar seus limites, você também está cuidando de si com mais carinho. Esse exercício de autocompaixão também pode ajudar a lidar com aquela sensação de comparação. Quando vemos outras pessoas conseguindo fazer algo que achamos difícil, é comum pensar, por que eu não consigo? Mas nesses momentos, lembre-se de que cada pessoa tem um ritmo e uma história diferentes. Aceitar os próprios limites significa entender que estamos em nossa própria jornada e que tudo bem avançar no nosso tempo. Essa aceitação cria espaço para celebrar o que já conquistamos, sem a pressão de alcançar uma ideia de perfeição que, na maioria das vezes, é irreal. O filósofo budista Jack Kornfield disse: "Se sua compaixão não inclui você mesmo, ela está incompleta." Essa frase nos lembra que o mesmo carinho que oferecemos aos outros também deve ser direcionado a nós. Ser compassivo consigo mesmo não é um sinal de fraqueza, mas de força. Quando aceitamos nossos limites e nos tratamos com gentileza, estamos cultivando um terreno fértil para o crescimento, sem o peso da autocrítica constante. Esse é um lembrete de que a autocompaixão é uma parte essencial do processo de evolução. Durante esses 15 dias, tente incluir na sua rotina momentos de reflexão sobre suas conquistas e também sobre os obstáculos que ainda enfrenta. Em vez de encarar essas dificuldades como falhas, veja-as como parte do caminho, algo que pode ensinar e fortalecer. Cada vez que você se lembrar de tratar suas limitações com respeito e paciência, estará construindo uma relação mais leve consigo mesmo, aprendendo a valorizar suas qualidades sem ignorar suas dificuldades. Ao final do desafio, você provavelmente se sentirá mais leve e mais em paz consigo mesmo.
Aceitar seus limites e praticar a autocompaixão não significa se acomodar, mas sim se fortalecer para avançar com equilíbrio e respeito. Afinal, quando cuidamos de nós mesmos com o mesmo carinho que oferecemos aos outros, nos tornamos mais fortes e mais capazes de lidar com os desafios que a vida traz. Esse é o poder de aceitar nossas limitações e transformar a autocompaixão em uma aliada diária. 14. Espere por respostas sem pressa. Em um mundo onde tudo parece imediato, desde as mensagens no celular até as entregas rápidas, cultivar a paciência se tornou um verdadeiro desafio. Esse exercício de esperar com serenidade vai além de simplesmente esperar. Ele nos ensina a confiar no tempo e a desenvolver uma paz interior que não depende de resultados imediatos. Imagine que você está esperando por uma resposta importante, algo que pode mudar os rumos de uma situação pessoal. A ansiedade começa a crescer e a vontade de ter uma resposta logo se intensifica. Nesse momento, em vez de ficar preso na expectativa, experimente se concentrar no presente. Envolva-se em outras atividades, foque no que você pode controlar e, acima de tudo, confie que a resposta chegará no momento certo. Essa prática de esperar sem pressa não elimina a importância da resposta, mas transforma a experiência de espera em algo mais leve e menos desgastante. Esse desafio também nos ensina a importância de não forçar o desfecho das situações. Muitas vezes, ao tentar apressar as respostas ou resultados, acabamos perdendo a oportunidade de aprender com o processo. A paciência, nesse sentido, é uma forma de abraçar o ritmo natural das coisas, deixando que elas se desenvolvam no tempo necessário. Isso não significa ser passivo, mas sim saber a hora de agir e a hora de simplesmente aguardar. O filósofo Lao Tse dizia: "A natureza não tem pressa e ainda assim tudo é realizado." Essa frase carrega uma verdade essencial. Ao aceitar o tempo como um aliado e não como um adversário, desenvolvemos uma serenidade interna. A natureza nos ensina que tudo tem um ritmo próprio e que a pressa raramente traz benefícios. Ao aplicar essa visão na vida, percebemos que cada momento de espera é uma oportunidade de fortalecer nossa calma e nossa capacidade de confiar no processo. Durante esse desafio, tente também observar como a sua mente reage ao longo da espera. Nos momentos em que a ansiedade aparecer, respire fundo e pergunte a si mesmo: posso fazer algo agora para mudar isso? Muitas vezes, a resposta será não, e é aí que a paciência entra como uma ferramenta para manter a paz. Aceitar que algumas coisas estão fora do nosso controle é um passo fundamental para alcançar um estado de tranquilidade que vai além das circunstâncias. Ao final desse período de prática, você vai perceber que, ao dominar a arte de esperar, ganha mais controle sobre suas emoções e menos sobre os resultados. Esse exercício de paciência é como fortalecer um músculo invisível, que nos torna mais resilientes e preparados para enfrentar os altos e baixos da vida. Quando aprendemos a esperar com serenidade, descobrimos que a verdadeira paz não está nas respostas que recebemos, mas na capacidade de manter a calma enquanto elas não chegam. Por fim, desafio número 15. Crie uma lista de suas virtudes e lute para mantê-las diariamente. Parar para refletir sobre aquilo que considera qualidades pessoais te ajuda a identificar o que realmente importa para você e quais valores quer preservar. Mais do que reconhecer essas virtudes, o desafio está em mantê-las vivas todos os dias, fazendo delas uma prática consciente. Esse é um exercício estoico que nos aproxima de quem realmente queremos ser, fortalecendo nosso caráter e a maneira como nos relacionamos com o mundo. Comece listando algumas virtudes que considera essenciais, como a honestidade, a paciência, a generosidade ou a coragem.
São qualidades que, de alguma forma, te definem e que você valoriza nas suas atitudes e escolhas. Colocar essas virtudes no papel é um primeiro passo poderoso, pois nos lembra do que somos capazes e do que realmente buscamos em nossas ações. É uma espécie de compromisso pessoal com aquilo que você acredita e com a pessoa que deseja ser. Esse desafio não se resume a identificar virtudes, ele nos incentiva a lutar por elas. No dia a dia, muitas vezes somos colocados à prova e precisamos de um esforço consciente para não perder de vista esses valores. Por exemplo, se a paciência é uma virtude importante para você, manter a calma em uma situação de conflito se torna uma forma de exercitar essa qualidade. Ou, se a generosidade está na sua lista, buscar maneiras de ajudar outras pessoas ou ser mais atento às necessidades ao seu redor se torna um objetivo diário. Como dizia Aristóteles, a excelência não é um ato, mas um hábito. Essa frase nos lembra que ser virtuoso é um exercício constante. Ao colocar suas virtudes em prática todos os dias, você começa a fortalecê-las até que elas se tornem parte natural do seu jeito de ser. Esse processo requer empenho e atenção, mas com o tempo, você perceberá que esses valores se tornam mais fortes e as decisões que toma ficam mais alinhadas com quem você realmente quer ser. Essa prática de valorizar suas virtudes também traz mais clareza nas escolhas. Quando você sabe o que realmente importa, fica mais fácil decidir o que vale ou não a pena. Se a honestidade, por exemplo, é algo central para você, escolher ser transparente em uma situação difícil pode exigir coragem, mas reforça o seu compromisso com essa qualidade. Aos poucos, você começa a ver que viver de acordo com suas virtudes traz um senso de paz e de satisfação por estar alinhado com o que acredita. No final, esse desafio de manter suas virtudes é um caminho para se sentir mais completo e em paz consigo mesmo. Ele te ensina que o verdadeiro valor está em ser fiel aos próprios princípios e não em se moldar para agradar aos outros ou atender expectativas externas. Ao lutar por essas qualidades diariamente, você não só fortalece o seu caráter, mas também se torna uma influência positiva para quem está à sua volta, mostrando o poder que existe em viver com autenticidade e propósito. Bom, agora que exploramos juntos esses desafios, quero te convidar a ir além da teoria e colocar em prática o que você mais sentiu que faz sentido na sua vida. Escolha um dos desafios que abordamos e experimente aplicá-lo no seu dia a dia. A transformação verdadeira vem com a prática, e só você pode dar esse primeiro passo. Deixe aqui nos comentários qual desafio chamou mais sua atenção e compartilhe sua experiência com ele. Sua vivência pode inspirar outras pessoas a começarem a sua própria jornada e, ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para refletir sobre os resultados que essas pequenas mudanças trazem. Lembre-se de que estamos todos nessa busca por uma vida com mais significado e propósito, e suas histórias enriquecem essa caminhada. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos como este. Dessa forma, você não perde nenhuma atualização e continua acompanhando temas que podem transformar a sua vida. Aproveite também e assista agora mesmo o vídeo que está aparecendo na sua tela. Vamos juntos construir uma comunidade de crescimento e inspiração. Até a próxima. Fique com o Criador.